Glórias a Jesus. Quero louvar a Deus por essa rica oportunidade de poder estar nesta noite sendo boca de Deus para entregar a palavra do Altíssimo. Quero glorificar a Deus pela vida do apóstolo Carlos e da pastora Simone, de todos os pastores desta casa, os meus líderes, as minhas referências de homens e mulheres de Deus. Quero saudar a todos que estão nas redes sociais aí, no YouTube, no Instagram. Seja muito bem-vindo. E a todos vocês que romperam nessa noite, saíram debaixo dessa tempestade que nos lembra os dias de Noé. Vento forte, parecendo que o barco ia afundar, né? Como disse Pedro: Senhor, salva-nos porque perecemos. Mas estamos aqui, e glorificado seja o nome do Senhor. Como disse o nosso obreiro Davi, glórias a Deus, dai glórias a Deus. Eu quero ler um texto que está no livro de Números, capítulo de número 13. Versículo 26 em diante. Eu vou ler aqui na tela, junto com todos, que diz o texto. E caminharam e vieram a Moisés e a Arão toda a congregação dos filhos de Israel no deserto de Parã, em Cardes. E deram-lhe notícias a eles e a toda a congregação, e mostraram o fruto da terra. E contaram-lhe e lhe disseram: fomos à terra que nos enviastes, e verdadeiramente mana leite e mel, e este é o seu fruto. Livro de Josué, capítulo de número 15, por favor. 14, versículo 6. Amém? Então os filhos de Judá chegaram a Josué em Gilgal, e Calebe, filho de Jefoné, o quenezeu, lhe disse: tu sabes o que o Senhor falou a Moisés, homem de Deus, em Cádiz Barneia, por causa de mim e de ti. Versículo de número 7. 40 anos tinha eu quando Moisés, servo do Senhor, me enviou de Cádiz Barneia a espiar a terra. E eu lhe trouxe resposta, como sentia no meu coração. Versículo 8. Mas os meus irmãos que subiram comigo fizeram derreter o coração do povo. Eu, porém, perseverei em seguir ao Senhor, meu Deus. Então Moisés naquele dia jurou, dizendo: certamente a terra que pisou o teu pé será tua, e de teus filhos em herança perpetuamente, pois perseverastes em seguir ao Senhor nosso Deus. Amém? Feche os seus olhos. Vamos falar com o Todo-Poderoso. Amantíssimo Pai, excelso Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra. Tu és aquele que era, que é e que há de vir outra vez. O Alfa, o Ômega, o princípio e o fim. O Altíssimo, que habita nas mais altas alturas, em cuja presença nós estamos nesta noite. Eis a tua palavra, Senhor. De mim mesmo eu não posso nada, não tenho nada, mas que eu diminua e que o Senhor cresça. Usa a minha boca, Senhor, que eu seja um instrumento em tuas mãos, e que o Senhor fale
para o meu coração e para todos nesta noite. Envia a tua palavra com todo o poder e produz em nós o resultado pelo qual o Senhor a está enviando. E que esta palavra rompa as barreiras do nosso entendimento e nos leve a experiências extraordinárias. Repreende, meu Deus, todo roubador da palavra, da semente, demônio que causa sonolência, cansaço, que impede que a tua palavra seja escrita na tábua dos nossos corações. Vem, Senhor, faz o que te apraz e glorifica o nome do nosso Senhor Jesus. E todos dizem: amém. Vamos aplaudir ao Rei. Glória a Deus. Aleluia. Tome os seus assentos, por favor. Eis um texto muito conhecido. Vamos falar nesta noite sobre o filho de Jefoné, o quenezeu, como nós lemos. É interessante ver que há muitas discussões. Mandar um beijo para o meu pastor Júnior, que está ali a uns 2.000 quilômetros de distância, mas eu acredito que está nesta noite. O pai de Caleb, que nessa noite não é o Jefoné. Deus te abençoe, pastor. Nós te amamos. Isso é bênção e uma referência. Mas vamos falar aqui sobre o filho de Jefoné. Jefoné, como nós ora lido, tem uma discussão acerca por ele ser um quenezeu. Quenezeu de povos ali, descendente de Kenaz, que é uma linhagem dos príncipes de Esaú. Povos nômades que viviam acerca ali do Monte Sinai. E na peregrinação do povo de Israel, na saída do Egito, vai dizer historiadores, estudiosos, em discussões teológicas, que a possibilidade desse quenezeu se juntar com o povo de Israel e ser inserido, quem sabe casou com uma mulher da tribo de Judá. Por isso que está dizendo, e existem outras referências, como na junto com os filhos de Judá. Ou seja, deixa bem claro que a descendência de Caleb vem de quenezeu, que foi inserido na tribo de Judá, possivelmente pelo casamento da sua mãe. E isso nos remete a algo muito interessante, porque o relatório que é trazido por, como nós sabemos, o povo sai do Egito, peregrinando em direção à terra prometida. E quando eles chegam num determinado momento, na cidade ali de Cádiz, Barneia, o Senhor manda Moisés separar um líder de cada tribo. Caleb já se destacava, porque ele não era o líder da tribo. E ele é convocado para ser um dos espias. Os 12 são enviados a uma terra que Deus havia prometido dar ao povo de Israel. E quando eles retornam dessa jornada, dessa expiação da terra, inclusive no capítulo 13, Moisés diz: traga frutos de lá. E quando eles retornam, um cacho de uva é carregado por 2 homens. Só que quando os espias eles retornam dessa missão, eles viram que Deus ele não mentiu. A terra ela existe. O relato deles é que essa terra mana leite e mel. A terra tinha frutos gigantes. Um cacho de uva, 2 homens carregar, é o que? Uma uva ou uma bola de futebol? Imagino que privilégio. Deus escolheu o melhor da terra para o seu povo. Só que esse povo, esses 12 homens, eles foram convocados para espiar a terra.
E quando eles passam por ali, por toda aquela região, eles começam a olhar que aquela terra tinha gigantes, que aquela terra tinha dificuldades para ser conquistadas. Só que é um grande porém. Eles não foram convocados para ver as impossibilidades. Eles foram convocados para analisar a promessa que Deus havia feito. Porque quando Deus ele promete algo ao seu povo, Ele não mostra para você as barreiras e as dificuldades. Ele lhe faz uma promessa. Agora, até chegar no cumprimento da promessa, existem adversidades. E aí eu já quero deixar o tema desta mensagem: sedes constante no propósito e alcançareis a promessa. Vou repetir: seja constante no propósito e alcançareis a promessa. Porque se Deus ele prometeu, Ele vai cumprir. Agindo Deus, ninguém pode impedir. Aqueles homens foram convocados para olhar a terra e ver o que Deus prometeu, não os riscos que seriam apresentados para a posse daquela terra. Quando Deus ele faz uma promessa para o seu povo, não quer dizer que vai ter facilidades, não quer dizer que vai ter a moleza, isso aqui é mamão com açúcar, não. Se não fosse assim, o Espírito Santo não teria dado ao apóstolo São Paulo, no capítulo 6 de Efésios, que a gente deve se revestir de toda a armadura de Deus, porque só reveste de armadura quem vai para uma batalha. Revestivo de toda a armadura de Deus para que possais estar firme no dia mau. E depois de tudo, às vezes permanecendo firmes. Jesus ele nos garantiu a promessa. Ele é o religare. A salvação para o homem, a porta é Jesus. Mas para o cumprimento da promessa, vai ter lutas, vai ter dificuldades. É necessário estarmos revestidos desta armadura. Só que no meio daquele povo existe um homem que ele não estava olhando para as impossibilidades da terra. Ele não estava olhando as dificuldades. Ele estava olhando para o que a terra tinha de oferecer. Essa era a visão. O problema é que quando Deus ele faz uma promessa, a gente acha que existe uma peregrinação, um preparo para que você possa receber de Deus o que Ele lhe prometeu. Porque conquistar, qualquer um conquista. Agora, manter o que se conquistou, tem que estar preparado. Olha que Davi foi ungido menino, mas depois de muito tempo foi sentado na cadeira de rei. Passou pela caverna, passou pela perseguição, derrubou gigante. Há um preparo. Porque se Deus ele lhe prometeu hoje, e quando você amanhecer, acordou, está lá a benção. A grande probabilidade de naquele mesmo dia você perder aquilo que Deus te deu. Então há uma preparação, há um processo. Aqueles homens foram olhar a terra e voltam. Olha o que acontece: 12, um líder de cada tribo. A Bíblia diz que os 10 trouxe um relatório que derreteu o coração do povo. O povo chorou amargamente naquela noite. E aquele povo disse: poxa, para que Deus nos tirou do Egito? Para morrer neste deserto? O relatório daqueles homens foram tão negativos. Eles olharam tanto as impossibilidades, que o povo pranteou aquela noite. Então Caleb, o filho de Jefoné, ele vai tomar a palavra. Ele vai dizer: não, a terra ela mana leite e mel. Vamos olhar para o que Deus prometeu. Vamos olhar para o que Deus nos garantiu. Porque está se falando de um Deus que arrancou o povo de dentro da maior potência da época.
e envergonhou Faraó e os seus cavaleiros. Se fosse nos dias de hoje, não seria carros e carruagens, seria tanques, caças. A maior potência da época era o Egito, e Deus os tirou com um braço forte. Deus resgatou o seu povo, e com cuidado, porque de noite tinha uma coluna de fogo para aquecer. No deserto são temperaturas extremas, a noite é muito fria, de dia o sol é escaldante, e Deus cuidando do seu povo. Se tem sede, faz sair água da rocha. Se tem fome, amanhece com um pão na mesa, o maná que caía do céu. Deus com todo o cuidado, e o povo se esquece. O grande problema é que quando Deus ele diz que vai te honrar, Deus ele vai te abençoar, você quer de imediato, e aí você quer partir e ir direto para a conquista. E quando você vê as dificuldades para você chegar no cumprimento da promessa, você quer desistir. E você esquece que Deus ele te tirou com mão forte do Egito. Que Deus ele te arrancou de dias difíceis, porque se eu e você olhar para trás e ver da onde Deus nos tirou, da escravidão, da doença, do vício, do pecado, de tudo que é ruim, e nos está conservando, está nos guardando com a promessa de salvação. Quando eu olho para Caleb e Josué no meio daqueles 10, diácono Cine, Deus me dá um negócio tremendo, pastor. Porque só dois homens traz um relatório positivo no meio de 2. E quem são esses 2? Um da tribo de Benjamim e o outro que foi anexado, foi enxertado na tribo de Judá, porque ele era quenezeu. Então, da promessa que Deus fez, só 2 entrou, um judeu e um gentil. A representação dos nossos dias está ali, aleluia, a salvação. Porque se a gente olhar o que o apóstolo João está escrevendo, ele vai dizer no capítulo 1, ele veio para o que eram os seus, judeu, mas os seus não receberam, mas nós que recebemos, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. A gente não era filho de Deus, a gente era criatura de Deus. E Deus veio para o seu povo, o povo escolhido, o povo da promessa. Mas porque havia a promessa de enxertar. Caleb é a representação do gentio, entrando na terra prometida. Ou seja, Jesus está dizendo, na casa do meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito. Há um lugar preparado para nós. Há uma terra prometida. A gente tem que parar de olhar para o gigante. Tem que parar de olhar para as dificuldades. É só olhar para trás e ver o que Deus já fez até o dia de hoje. É só olhar para a mão de Deus nos livrando e guardando, nos conservando com vida, fazendo maravilhas, sinais e prodígios todos os dias. O mundo entra em crise, Deus não deixa faltar. Eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua densa mendigar o pão. Aí vem uma pandemia que mata milhões no mundo inteiro, e Deus está guardando o seu povo, conservando. A gente se esquece muito fácil do que Deus ele faz. Aquele povo começou a dizer, Deus nos chamou para o deserto para comer pão todo dia. Lá no Egito tinha cebola e pepino. Era melhor a gente ter morrido lá, porque lá tinha sepulcro, tinha de enterrar. Agora a gente vai cair morto aqui no meio do deserto, não tem nem onde enterrar. Deus realizou o desejo deles. Porque quando ele traz aquele relatório, lá em Números está dizendo que Deus falou, 40 dias vocês passaram pela terra prometida. 40 dias vocês espiaram e viram a promessa. Viram tudo aquilo que eu lhe prometi. Viram tudo aquilo que eu preparei. Agora vocês só estavam dispostos para ver. Eu só vou deixar entrar quem está disposto a viver. Aleluia, glorificado seja o nome do Deus Altíssimo.
Você tem que estar disposto a viver, porque quem te chamou garante, quem te prometeu é fiel para cumprir. Então não se abata quando aparecer um gigante, não pare, porque tem dificuldades, porque depois da tempestade vem a bonança. Deus, Ele prometeu. Para de olhar para o que é imposição, para de olhar para o tamanho do gigante, para o tamanho da muralha. Não, olha para a promessa. O autor e consumador da sua fé, da minha fé, Ele prometeu, então vai acontecer. Ele não é homem para que minta, nem filho do homem para que se arrependa. Por acaso prometeria e não cumpriria? Porque agindo eu, ninguém impedirá. O Senhor do exército é o nosso refúgio, é a nossa fortaleza. Agora, o que é que você faz quando você se depara com um gigante? Você retrocede? Ou você faz como aquele menino no livro de 1 Reis, capítulo 17, diz: você vem para cima de mim com espada, com lança, com escudo, mas eu vou para cima de você em nome daquele que me fez a promessa, em nome daquele que mandou o profeta sair de Ziclag e até a minha casa me ungir. Eu vou para cima de você na palavra, no poder daquele que me prometeu e que é fiel para cumprir. Para de se prostrar diante do gigante, para de se encurvar diante das adversidades. O Deus Todo-Poderoso, Ele vai fazer. Vocês não estão entendendo. Eu estou falando de um homem que saiu, o seu pai se ajuntou e peregrinou, e só ele e Josué, porque para cada dia que eles passaram na terra, 40 dias olhando a terra, Deus deu 40 anos, um ano para cada dia, 40 anos rodando no deserto, até morrer todo mundo e cumprir aquilo que eles desejaram. Era melhor voltar para o Egito do que morrer aqui no deserto. Morreu todo mundo no deserto. Só acima de 20 anos entra. Porque já havia feito um censo, contabilizou, então, os de maiores agora acima de 20, já era. Quem viu, viu. Quem não viu, cuidado com o que você ouve. Mas a voz do povo é a voz de Deus. Negativo. A voz do povo nunca foi a voz de Deus. Essa é a voz de Deus. Essa é a voz do Altíssimo. Agora tem que estar disposto a viver. Tem que estar disposto a viver, porque ele disse para Josué: tenha bom ânimo, esforça-te. Como eu fui com Moisés, assim eu serei contigo. Aí a gente vai ver Caleb, que foi lá, olhou a terra, e agora começa uma excursão militar. Primeira, Jericó, muralhas gigantescas, dava para passar um carro por cima da muralha, porque era 2 muros, 32 quilômetros de extensão da cidade. Deus falou: vai dar a volta, todo dia dá uma volta. No último dia, vai dar 7 voltas. E depois, toca. Quando tocar o chofar, dá o grito de guerra. A muralha caiu. Uma cidade indestrutível caiu com o som do barulho do chofar e do povo. Agora, para pensar. 2 trouxeram um relatório positivo, Lucas. Mas por causa dos 10, teve que esperar 40 anos, pastor. Era ser 40 dias para entrar na terra. Por causa da maioria, 40 anos. E aí, quem sabe você está dizendo: mas eu estou esperando tanto tempo. Oro, e essa promessa não chega.
Mas tem alguém que está com um relatório. E por causa desse alguém, olha o que vai acontecer. Deus está dizendo, ó, quando a muralha cair, vocês matam todo mundo, matam animal, matam bicho, não deixa nada. O ouro, as riquezas, leva para o meu tesouro, porque essa cidade é amaldiçoada. É tudo consagrado ao chibungo lá, chifrudo. Não pega nada. Aí, Caleb está lá, já esperou 40 anos. Pá, deu a volta, a muralha caiu, mata todo mundo, pega as coisas, leva. Quando chega na hora, falou assim, a próxima cidade agora, vamos fazer a excursão militar lá em Ai. Não, a cidade vai enviar lá os espias. Enviou os espias. A cidade é pequena, não precisa mandar muita gente não. Aí José falou, vai uma minoria. Chegou lá, tomou pau. Aí Josué volta, rasga a sua veste e fala, peraí, Senhor, o Senhor falou que a terra era nossa. E a gente vem com um relatório negativo. A gente tomou pau de uma cidade pequena, a gente acabou de vencer uma cidade humanamente falando indestrutível. Aí quando volta, Deus fala assim, ó, reúne o povo, no meio do povo, você faz a sorte, escolhe a tribo, escolhe o líder da tribo, escolhe a família daquela liderança e escolhe. E aí chegou em Acã. Acã, declara o que você fez. Não, eu não resisti. Eu vi uma capa babilônica, uma cuia de ouro, umas 30 moedas de prata e peguei, está escondido debaixo lá da minha tenda. Aí Josué fala, vai lá, pega lá. Mandou alguém lá e trouxe. Rapaz, a gente perdeu a batalha por conta do seu erro, do seu pecado. Deus manda destruir. E quem está no meio? Está Caleb, que já esperou 40 anos para entrar na terra. Está Caleb olhando. Por que eu fiz? Está Caleb olhando, calado, não murmurou. Porque ele viu que quem murmurou lá no deserto não entrou. Ele viu que quem murmurou ficou pelo meio do caminho. Mas ele está lá, ó, posicionado, confiando. Não, ele prometeu, ele vai cumprir. Porque quando ele trouxe o relatório positivo, Deus disse, ó, os 10 aí, ó, vai morrer no deserto. Mas vocês 2, a terra que você colocou o pé é sua. Eu vou te dar. Caleb vai, começa a ver, depois de 40 anos, que no meio do povo ainda tem gente miserável, atrapalhando todo o processo. Por causa de alguém, o processo é retardado. Mas isso não é motivo para você murmurar. É motivo para você ser constante, perseverar. Não pare. O Deus que prometeu, Ele vai cumprir. Porque você pode estar olhando, mas meu marido não se posiciona, minha mulher não se posiciona, minha mãe. Deus, Ele vai criar situações. Quem te prometeu? Foi quem? Foi o marido, foi a mulher? Foi a mãe, foi o pai? Quem te prometeu foi o Deus Todo-Poderoso. A gente vê Josué e Caleb lutando, vencem uma batalha. E ali tem um fato muito interessante, eu até compartilhei com os homens, porque na expiação da terra, quando eles chegam em Jericó, eles passam por um momento difícil. Teve que se esconder na casa de uma mulher que morava em cima do muro, para você ver a largura desse muro. E quando ele se esconde, ela dá uma informação errada para os soldados, o povo daquela cidade, porque aquele povo estava aflito. Aquele povo sabia que vinha um povo de Israel de dentro do Egito, que Deus abriu o mar, que Deus matou o exército de Faraó afogado, que tinha uma coluna de fogo de noite, que de dia tinha uma nuvem, que pão caía do céu e codorniz vinha pulando para o prato. A água bebia da rocha. Então esse povo estava dizendo assim, ó, nós se arrebentou, o povo está aqui, vai tomar a cidade. Deus entregou, o Deus dele entregou a nossa cidade. Tem gente aí fora, que tem mais certeza que a promessa de Deus vai se cumprir na nossa vida do que muita gente que está aqui dentro. Porque quando você vê o tamanho da muralha, você fala, não tem como entrar aí.
Mas quem está vendo o tamanho do seu Deus, está dizendo: rapaz, essa mulher vai arrebentar, Deus é com ela, esse homem vai romper, porque o Deus dele é o Todo-Poderoso, o Deus de Israel. Aleluia! Agora o que é que você vai fazer? Você vai lutar ou vai morrer no deserto? Vai lutar ou vai morrer no deserto? Aí, essa mulher esconde eles. Raabe é o seu nome, uma prostituta. Olha o que é interessante. Ela esconde os espias, dá um relatório que eles fugiram para a montanha, o povo vai atrás e depois ela desce eles pela escada. E aí ela vai dar esse relatório. Está todo mundo aqui sabendo que Deus já entregou, o Deus de vocês já entregou a nossa cidade. Eu só quero pedir uma coisa: quando vocês invadirem, poupe a mim e a minha família. Não deixe que a morte caia na minha casa. E aí ele fala assim: a gente vai fazer o seguinte, você vai botar na janela da sua casa uma fita vermelha. Quando a gente entrar, você tem que botar sua família toda, seu pai, sua mãe, porque ali está se falando de uma casa de uma prostituta. Agora, no lugar que destruía casamento, que destruía famílias, com a fita vermelha, nos ombrais da janela, a morte não vai entrar e vai haver salvação. Não, você não está entendendo. Se você olhar para o povo de Israel saindo do Egito, teve que passar uma marca vermelha e está apontando para Cristo. O sangue do Cordeiro na janela de Raabe, a representação de Jesus, está dizendo: quando a morte passar sobre Jericó, a sua casa vai haver salvação. A morte não vai entrar. É por isso que você está de pé. É por isso que a sua família está de pé. É por isso que ninguém toca no seu, porque é uma marca do sangue de Jesus na sua vida. Aí o povo entra e está lá, a marca, e a família dela é salva. Cuidado com a opinião da maioria. Cuidado com a opinião da maioria. Os 10 relatórios negativos, a maioria sempre vence. É isso que a gente ouve. Observe que tem 3 jovens dentro da Babilônia. E o rei Nabucodonosor está dizendo: quando tocar toda sorte de instrumento, todo mundo tem que se dobrar diante da estátua que representa a minha imagem. E aí tocou a sorte de instrumento, todo mundo. E aí acho que Nabucodonosor olha lá no fundo: quem é aquela ali que está lá de pé? Procura ver ali, a diaconisa Jamília, por que ela não está se dobrando? Porque não está se prostrando. E aquela ali, a DG? Vou avisar, viu? Vai tocar de novo, vou dar mais uma chance. Rei, os 3 jovens respondem: a gente não vai se prostrar, não. Não vamos se prostrar, não. Pode tocar aí. Mas eu vou botar vocês dentro de uma fornalha de fogo ardente. A maioria já se prostrou. Se vocês não se prostrar, eu vou botar vocês na fornalha e vou matar vocês queimados. Pode botar. Porque o Deus que a gente serve pode nos livrar dessa fornalha. Então aumenta 7 vezes mais aí, que eu quero ver se é isso mesmo. Toca os instrumentos. Tá os 3 lá no fundo. Ih, rapaz, não se dobrou não. É mesmo? É. Pega eles aí e joga na fornalha. Os caras que pegam eles, que vai levar para a fornalha, morre queimado. E aí está o rei olhando para dentro da fornalha e está dizendo: peraí, não foram 3? Porque eu estou vendo 4. E o 4 parece o Filho de Deus. Aleluia. Para de seguir a multidão. Confia no Deus que te prometeu. Porque ainda que você tenha que passar pelo fogo, Ele não vai te consumir. Se você entrar nas águas, elas não vão te submergir. Porque o Deus de Israel te prometeu.
A promessa vai se cumprir na sua vida. Quer o diabo quer, quer o diabo não, Deus prometeu. Para de dar ouvido à multidão, para de dar ouvido à maioria. Confia no teu Deus. Confia. Ah, mas eu não estou vendo, eu só estou vendo gigante. Eu estou vendo só dificuldade. Diga para o seu irmão: não é você que conquista, é Deus quem te dá. Aleluia! Aí a gente vai ver um homem que está quieto, vendo todo o processo dando errado, por causa dos outros, está esperando. Já passaram 40 anos. E ele está lá, ó, entrando em cidade, lutando com 80 anos, mais de 80 anos. Lutando, indo para as batalhas como no meio dos jovens. Porque se você lembra o que foi dito, acima de 20 anos, todo mundo caiu morto no deserto, do jeito que desejou. E agora tem uma nova linhagem de jovem. E está aquele velhinho no meio do jovem. Ó, eita, bom fim. Ó, Deus prometeu, essa terra é minha, vamos para cima. E conquistando. A excursão militar de Josué foi exitosa. Porque não foi pelas habilidades humanas, foi pela promessa de Deus. Eles vão chegar numa cidade. E aí ele se depara com um cerco, uma aliança que eles fizeram com o povo. O povo grita socorro e ele vai lá. Quando chega lá, meu irmão, o laço está armado. Porque tem isso. No meio da peregrinação para o cumprimento da promessa, ainda tem os laços armados do diabo. Só que naquele dia, o diabo não esperava, nem tampouco quem armou, que Deus iria parar o sol e a lua até que o povo vencesse. Porque se escurece, no meio, cercado, ia morrer todo mundo. Aí Josué diz: sol, detenha-te, lua. A terra parou de girar, irmãos. Naquele dia a terra parou de girar. Porque não tem como parar o sol, porque o sol está parado. A lua gira em torno da terra. Mas a terra parou de girar para que o homem de Deus, que liderava uma excursão militar na conquista da promessa, alcançasse o que Deus prometeu. Não, você não entendeu. Se tiver que parar a terra, para Deus te dar a vitória. Se Deus tiver que parar o mundo para você alcançar o cumprimento do que Ele te prometeu, a terra vai parar. Mas a sua bênção, a promessa, ela vai se cumprir na sua vida. Porque não foi homem que prometeu, foi o Deus Todo-Poderoso. Aleluia! Glória! Oh, meu Deus! Aqueles homens que estão ali trazendo um relatório, eles têm uma mentalidade de escravos. É por isso que eles trazem um relatório negativo. E mentalidade do Egito não tem condição de viver a promessa. Quem tem mentalidade de escravo, olha que o apóstolo pregou esses dias a diferença do filho e do servo. O servo não fica todo o tempo, mas o filho fica. Aí eles começam a invadir cidades e tomando tudo, devastando tudo, porque eles estão debaixo de uma promessa. Humanamente falando, era impossível. Mas o Deus do impossível estava com eles. O Deus do impossível está contigo e está te dizendo nessa noite: vai acontecer. Você não pode parar. Porque enquanto você marcha em direção ao processo, em direção ao progresso, em direção ao cumprimento desse processo, tem uma bênção no final dessa jornada. E Deus, Ele vai no meio, Ele vai na frente, Ele vai com coluna de fogo, Ele vai cortando, Ele vai parando a terra, Ele vai derrubando o gigante.
Agora a gente vai ver que Caleb não parou em nenhum momento de acreditar. Caleb, ele continuou persistindo em busca do seu sonho, em busca da sua realização. E aí quando chega na hora de tomar posse daquela montanha lá, Kiriat Arba, que veio a se chamar Hebron, que quer dizer comunhão. Quem habita na terra que Caleb está de olho é o maior gigante da terra, daquele lugar. Era chamado de Kiriat Arba porque existia um homem chamado Arba, que possivelmente foi aquele que assustou os 10, que deu aquele relatório. Só que enquanto os 10 estavam olhando para o tamanho do gigante, dizendo: rapaz, não tem como vencer esse gigante. Caleb está olhando e está dizendo: o gigante está na melhor parte da terra, é naquelas montanhas que eu vou morar, é naquele lugar que eu vou tomar posse. O problema é a visão. Qual é a visão que você tem? A visão do escravo, do Egito, mentalidade? Ou a mentalidade de quem vai buscar a promessa, de quem está revestido, está disposto a enfrentar gigante? Vai cair gigante, vai cair tudo. Já caiu muralha, vai cair gigante. Você não sabe, presbítero, porque você está falando, eu nem quero saber. Eu sou um milagre ambulante. Eu já era para estar morto, ó, há muito tempo. As minhas ações, se não fosse a promessa, eu nem estaria mais aqui. É por isso que eu não quero nem saber como é que Deus vai fazer. Primeiro, milagres não se explica. Se milagre tivesse explicação, não se chamaria milagre, se chamaria um fato, um acontecimento. Como é que você vai explicar um homem alimentar mais de 5.000 homens com 5 pães e 2 peixes e ainda sobrar 12 cestos? A matemática não fecha, mas estamos falando daquele que te fez a promessa de entrar na terra prometida. Então para de olhar para a dificuldade, olha para o que Deus te prometeu e continua, porque vai se cumprir. Quer murmurar, murmure. Quer parar, pare. Mas eu vou prosseguir em direção ao alvo. Eu vou andar em direção à minha promessa. Porque quem me fez a promessa não foi o meu patrão. Quem fez a promessa não foi o homem, não foi a mulher. Foi o Deus vivo, o Deus todo-poderoso, o Deus de Jacó, o Senhor dos exércitos. O povo de Israel viveu maravilhas extraordinárias que nenhum povo viu. Ninguém viu e viveu o que o povo viveu saindo do Egito. Pragas, morte dos primogênitos. O mar se abriu. Depois disso ainda Josué vai abrir o Jordão. Eles vão passar o Jordão. O povo ainda estava duvidando porque viu o gigante. Começou a chorar. A gente saiu de lá para morrer no deserto. Mentalidade de escravo. Seja constante. Seja constante no propósito. E você vai alcançar a promessa. O filho do Quenezeu estava disposto. E agora, 45 anos depois, desde o dia que ele recebeu a promessa, que é isso, bebê? Mais do que o paralítico de Cafarnaum, 38 anos na beira do tanque esperando um anjo descer e entrar primeiro na fonte. Caleb quebrou a banca, 45 anos. E o mais impressionante de Caleb não é o tempo. Eu acho que não tem nenhuma promessa maior do que os 45 anos, assim, para uma promessa de uma pessoa. Não lembro, não me recordo. E 45 anos porque quem estava com ele murmurou. Porque poderia ser 40 dias. 45 anos porque Acã pegou a capa as coisas lá de Jericó. Mas 45 anos depois, um homem de 85 anos está dizendo:
Eu vou ler aqui. Pois bem, versículo 10 do capítulo 14 do livro de Josué. O Senhor me manteve vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como nos dias de Moisés, que me enviou. Tenho agora vigor para ir à guerra contra como tinha naquela época. Dê-me, pois, a região montanhosa que naquela ocasião o Senhor me prometeu. Ele queria a terra do gigante. O homem virou caçador de gigantes, porque ele sabia em quem ele cria. Enquanto para muitos o gigante era o problema e preferiu morrer no deserto, para ele o gigante era nada, porque ele estava de olho na promessa. Deus prometeu foi a terra, não foi perecer diante do gigante. É necessário derrubar gigantes na sua caminhada, é necessário enfrentar. Ai, se eu morrer, não vai morrer, porque quem te fez a promessa é a ressurreição e a vida, e ainda que esteja morto, viverá. Ei, irmão, olha para o autor e consumador da sua fé, passa adiante, porque se tiver que passar pelo mar, ele vai abrir o mar para você passar a pés enxutos. Se vier um exército para tentar te parar, ele vai fazer derrotar. Se a noite vier para tentar te escurecer, ele vai parar a terra para que você esteja a luz, porque Jesus é a luz do mundo. Não importa o que você tenha que enfrentar, Deus, Ele é contigo, e isso é suficiente para você alcançar a promessa. Então para de se queixar, para de desanimar, levanta a cabeça. É só você olhar para onde Deus, é só você olhar para os heróis da fé, e se não for suficiente, veja o que Ele já fez na sua vida. Você não sabe o que eu passei para chegar até aqui, o tanto que eu apanhei da vida para até conhecer esse Deus. E no dia que eu conheci Ele, eu fiz uma aliança com Ele e mantive essa aliança. E há quase 20 anos já, adorando e exaltando, enfrentando gigantes, muralhas, barreiras, adversidades, e não me encurvo. Cansado, Ele dá renovo, Ele esforça. Está difícil, dobra o joelho, agradece a Deus. Porque quando a gente para olhar que está distante do cumprimento daquilo que Deus prometeu, é só olhar para o que você já tem e olha para o teu lado. Tem gente que nem está mais vivo. Tem gente que está sonhando com aquilo que Deus está te dando hoje, aquilo que você já tem. É só ser grato. O povo não entrou porque murmurou. O povo preferiu morrer no deserto do que tomar posse. Agora, olha o quão extraordinária é a vida desse homem. Ele vai entrar em Kiriat Arba, a montanha, a melhor parte. Vai se tornar a chamada de Hebron. E a promessa que Deus falou pela boca de Moisés é que seria perpetuamente dele, dos filhos e da descendência. E aí você olha que Davi, quando ele se encontra com Abigail e Nabal, livro de 1 Samuel, lembra que Davi vinha peregrinando e aí encontra e aí pede comida a Abigail e Nabal. Ele era um homem muito ignorante. Se você olhar o texto, vai dizer que ele, no entanto, seu marido pertence à família de Calebe. Olhe quantos anos depois está se falando de Calebe. Davi também lá no capítulo 30, ele vai sair ele estava trabalhando para os filisteus lá, escondido do rei Saul. Quando ele vem de Aquis, se afasta do rei,
ele chega em Ziclag e suas duas mulheres, o seu povo, as mulheres, os idosos foram tudo saqueados, sequestrados, queimaram a cidade. Ele pergunta a Deus: posso ir? Deus, vá que você vai trazer de volta. Ele acabou de vir de uma batalha cansado. E aí ele vai, atravessa o rio, vai, chega lá e encontra e resgata. Só que no meio do caminho ele encontra com um egípcio que era servo dos amalequitas e que foi largado no meio do caminho porque estava doente. E aí o egípcio ele vai dar o relatório: não, a gente chegou lá, pegou o povo, sequestrou e queimou. E ele foi aonde? Ele falou: o território das famílias de Calebe, a região lá dos querenitas, cidade de Ziclag. E o nome de Calebe vai se perpetuando por causa da atitude dele. Quando vai passar o livro de Josué, que vai entrar nos Juízes, antes disso, Calebe fala assim, ainda falta Kiriat, eu esqueci, o outro pedaço, que também era dos gigantes. E ele falou assim, o cara que for lá e derrotar e tomar aquela cidade para mim, eu vou dar a filha da minha mão, a mão da minha filha Axa, para o casamento. E aí se levanta Otoniel, que nas traduções diz que ele era sobrinho, outros dizem que era irmão, mas o mesmo significado. Então poderia ser sobrinho ou irmão de Calebe. E aí ele vai lá, derrota o gigante, toma posse daquela cidade, e aí ele entrega a filha dele para casar com Otoniel. E quem é Otoniel? Otoniel vai entrar no livro de Juízes como o primeiro juiz de Israel. E olha a perpetuação de uma promessa sobre a vida de Calebe. A sua atitude, as suas ações de crer, de acreditar, de não duvidar, de não murmurar, vai perpetuar eternamente essa promessa que Deus te fez sobre a vida dos seus filhos, eternamente. A mão de Deus vai estar sempre sobre a sua casa e vai acontecer na sua vida, e de geração em geração os seus filhos darão frutos, os seus filhos vão perpetuar e as pessoas vão falar dos feitos de Deus na sua vida. É uma promessa. E no final, a eternidade, como eu falei, Calebe é a representação de nós, os gentios. O povo gentílico. Calebe aponta para Cristo, salvando um povo que foi enxertado. Os quenezeus, a descendência lá de Esaú. E se a gente olhar o cenário de Israel, o povo da promessa hoje, e olhar o Brasil, um exemplo de nações de comparação, a gente vai ver que tem mais gente no Brasil que acredita em Jesus do que lá em Israel. Muito mais gente. Por quê? Porque as ações de Calebe, o povo que é enxertado, vai ter acesso às mansões celestiais, às moradas do Altíssimo. Então se alegre nessa noite, porque no meio dessa dificuldade, no meio dessas adversidades, no meio das barreiras que você encontra, o gigante que se levanta, há uma promessa sobre a sua vida, e no porvir, a vida eterna, porque ele disse, eu vou para o Pai, vou preparar-vos um lugar, e aonde eu estiver, vocês também estarão comigo. Então é um privilégio, meu amado, minha amada, e permita-lhe dizer nesta noite, no meio de milhões de seres humanos na terra, Deus te escolheu para viver eternamente. Aleluia! É muito difícil. Mas se você olhar para a videira, olhar para Cristo, o maior gigante, a maior conquista foi a dele, para te dar a salvação. E as conquistas terrenas? Buscai primeiro o reino de Deus e a sua justiça, e as demais coisas vos acrescentarão. Cumpre o que Deus estabeleceu, cumpre o seu chamado. O apóstolo falou sobre que o dom é irrevogável. O que é que você tem feito com o dom que Deus te deu? Está usando em favor do reino? Ou está
enterrando o talento. Se a gente olhar para a parábola dos talentos, a um foi dado 5, a um foi dado 2 e a um foi dado 1. Por que ele deu 1 àquele e não ao contrário? Quem que foi que enterrou? Foi o que tinha 5 ou o que tinha 1? Deus, ele sabe da capacidade de cada um. Deus, ele sabia que aquele que ele deu 1, ele não sabia que ele não ia poder dar os 5, porque ele ia enterrar os 5. O que é que você tem feito com o dom que Deus te deu? Está se encurvando diante do gigante? Está com medo? Está com relatório negativo? Está esquecendo de quem ele fez a promessa? Está olhando para a terra prometida ou para a dificuldade que é de entrar na promessa, de conquistar a promessa? Onde é que está o seu olhar? Onde é que está a sua mente? Cativa ao passado? Ou preparado para viver as promessas? Porque o que é liberado no altar, e essa palavra aqui Deus me deu, alguns dias que o pastor Júnior, obrigado pastor, mandou a gente fazer um exame do livro de Josué, e eu estava meditando e Deus me deu essa palavra. Tem uns 15 dias, e eu falei assim, Deus me deu essa palavra aqui. Aí chegou no domingo, o apóstolo olhou para mim assim e falou, tu vai pregar na terça-feira. Na mesma hora, Deus me fez lembrar da palavra. E se Ele mandou a palavra, é para que você continue crendo. Porque Ele está dizendo, a promessa que eu te fiz ainda está de pé. Você só não vai chegar se você não quiser. A minha parte eu estou fazendo. Deus está dizendo para a gente aqui, tenha ânimo, não se encurve. Eu vou derrubar a muralha, o gigante vai cair. O milagre está vindo, o milagre está sendo gerado, vai acontecer. A glória a esse Deus, igreja. Adora, Ele é fiel. Meu tempo já foi, eu quero orar. Se coloca de pé, por favor.